Amanhã o Goiás joga contra a equipe do CRB. A viagem do time aconteceu ontem. E ontem os caras já postaram uma foto assim, ó, viajando para Alagoas e já levando o Anselmo Ramon, o Gava... E o Tite. E o Tite. E o Tite. Levando esses três na bagagem pro jogo de amanhã, maestro Tim. E é o que a gente espera, né? Mais uma vez um Goiás forte. A estreia do Tite, Anselmo Ramon podendo jogar, um time que tá muito bem encaixado, que tem agora algumas ausências, né? Como do Diego Caito, do Messias, do Lucas Ribeiro, tem a volta do Lovati, mas eu vejo que o Mancini tem condições, mesmo assim, com esses desfalques, principalmente com a chegada do Tite, que era a preocupação maior, era a dupla de zaga, né? Quem que seria a dupla de zaga para amanhã? Eu imagino que nas condições que está, deve ser Tite e Luiz Felipe, fica muito bem servido também o Goiás. Lovati é um bom jogador, que deve retornar ali e ganhar mais uma oportunidade na lateral esquerda, o Lepo vindo para a direita, e tudo normal, Xaxá, tudo normal. O Goiás vai forte para enfrentar o CRB fora de casa, um jogo complicado, jogo difícil, mas o momento do Goiás é espetacular, né? Não é à toa que está liderando com sobra esse Campeonato Brasileiro da Série B. Olha aqui, a gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, está no clima de arraiar de ofertas. A cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Telecenter Pisos, 3588-4554. Center Pisos, o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Na Link Telecom, a sua conexão de internet é tratada com a importância que você merece. A instalação é de graça. Venha para o time de conexão com velocidade até 1000 megas. WhatsApp 39987606. Link Telecom, 100% fibra ótica, 100% goiana. Hein, Jean? Levando o Tite, levando o Luiz Felipe, levando o Gava, essa turma toda tem que jogar amanhã, não é, Jean? Vamos, não tenha dúvida disso. E como bem disse o Tim, o Goiás é muito forte. Os desfalques são praticamente ali na mesma posição, na zaga, e aí chegou o Tite. E a única coisa de ruim que pode acontecer é a falta de entrosamento do Tite, mas ele é um jogador muito experiente e vai saber usar os atalhos do campo para suprir essa falta de entrosamento. Afinal de contas, acredito que ele nem treinou com o Goiás ainda, não teve tempo. E tirando essa questão ali na dupla de zaga, o Goiás está muito forte. Eu até acho que o Lovati teria que ser o titular do Goiás. Não que eu seja implicado com o Lepo, são dois grandes jogadores, mas o Lovati é da posição, é canhoto, é um jogador que apoia bem, um jogador que tem boa recuperação. Então, para mim, o Lovati até reforça a lateral esquerda. E do meio para frente, né, do primeiro volante para frente, o Goiás está com o time titular e ainda conta com dois reservas de luxo, que são o Wesley Garcia e o argentino Benítez, que ao entrarem no segundo tempo, provavelmente vão fazer a diferença, e o Goiás é favorito a ganhar essa partida, apesar, Holmes, que é um jogo muito complicado. O CRB cresce muito quando joga no Rei Pelé, quando joga em Maceió. Bem que o Thiago, que é um pé frio danado, o Thiago tá lá em Pernambuco, né? Tá lá em Recife. Ele podia até sair do Nordeste para não dar azar pro Goiás lá, viu, seu Holmes? Mas você não aposta nisso não, porque não precisa acreditar nisso não. Olha aqui, a Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Em Matheus Carvalho, Goiás amanhã com o CRB, com Tite na defesa, com Luiz Felipe na defesa, com Rafael Gava no meio campo, o Gava que não jogou o último jogo. O Goiás está indo com um time bem fortalecido, né? A situação da zaga com o Tite foi preenchida. A situação de entrosamento, ela vai acontecendo de uma maneira natural. A gente tem que analisar a qualidade do atleta, né? Um jogador que estava jogando a Série A em uma grande equipe e certamente vai preencher bem ali o sistema defensivo do Goiás, que já estava bom, né? O Goiás já estava bem, o Tadeu está vivendo um grande momento no campeonato. O fator Anselmo Ramon jogar também dá um tempero a mais para a partida. O Jean citou um ponto que é interessante, né? Jogar lá no Rei Pelé não é fácil, é um jogo muito complicado. Eu acho que o CRB perdeu só um jogo lá no campeonato. Foi só um ou nenhum. Mas é um jogo sem dúvida alguma um pouco mais complicado dentro daquilo que o Goiás já estava jogando com outros adversários. Mas, cara, analisando a qualidade de elenco para elenco,
O Goiás é muito superior. Muito, não é? É muito superior. Talvez o que faz um campeonato bom do CRB seja o conjunto desde o ano passado. Jogar em casa, né? É um fator forte para a equipe do CRB. Mas o Goiás jogando dentro da sua proposta de jogo, como joga em casa, atacando em blocos, sem dúvida alguma o resultado será positivo. Eu não espero que o Goiás faça o jogo igual ele fez contra o Paysandu. Em determinado momento do segundo tempo, recuou a sua equipe e abraçou um pouco mais a possibilidade de empate que acabou acontecendo. Não, o Goiás ele é líder da competição, nada vai fazer ele sair da liderança nessa rodada, mas é um jogo interessante, é um jogo para mostrar que dentro ou fora de casa, independente de qual for o adversário, ele vença e ele vai permanecer na liderança. Olha aqui, a Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação à colheita, todos os dias da semana em todo o Brasil. Temos um núcleo especial para o agro injeção a diesel. Se o problema é injeção, a Eurodiesel é a solução. Ligue 3576-3646. Eurodiesel, seu parceiro no agro, especialista em injeção a diesel. Precisou de peças para o seu carro nacional importado de todas as marcas e modelos? A GT Autopeças é líder em Goiás. São 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Deixa eu abraçar aqui a galera que está conosco no canal do YouTube. Luiz Antônio Costa Pereira, boa tarde, Band News. Boa tarde, Luiz. Francisco Alves também tá ligado na gente. Quem mais? Luiz Antônio da Costa Pereira. Boa tarde, Romes Xavier, um abraço aqui do Pará. Ô Luiz, um abraço pra vocês aí no Pará, tá bom, meu amigo? Jácio Gomes, 5 pro CRB, 0 Goiás. João Vitor Borges, presidente do CRB, tentou desestabilizar o Anselmo Ramon, mas amanhã 2 gols do homem. Parece que o Ramon não marcou tanto gol assim. Marcou, Tim? Marcou uns 3 já, né? Acho que foram 3. Eu lembro na estreia dele contra o Botafogo ele fez na Serrinha também. Foi nesse último. Contra o Atlético, né? Fez contra o Atlético, bem lembrado. Acho que foram 2 ou 3. E o CRB, até o Regatiano tá ajudando a gente ali também. Eu também dei uma olhada aqui. Ele não perdeu em casa ainda não, Xaxá. Não perdeu, Ele tem 3 derrotas na competição, mas nenhuma foi jogando em casa. E o Regatiano tá aqui, olha. O CRB poderá ter as estreias de William Potker, o meia Giovani, Léo Campos e o meia Christophe. Aqui eu só conheço o William Potker. O Giovani é aquele que jogou no Goiás. É o que tava no Paysandu agora? Reserva lá, né? Não, ele chegou agora, né? O cara não tava dando conta de jogar no Paysandu, ele era reserva no Paysandu. Reserva no Paysandu. Eu também vai dar conta de jogar lá? Também acho que ele não vai dar conta de jogar no CRB. Olha aqui o Flávio Targino de Souza. Xaxá, hoje eu consigo escalar o time do Goiás. Antes eu não sabia. Isso é uma das verdades também, porque afinal de contas o Mancini chegou e definiu o time, né? O titular é esse aqui, e deu tudo certo, né, Tim? Ele achou o time base dele de forma até rápida, ele já conhecia boa parte desse elenco, os jogadores que tinham atuado com ele o ano passado, que ele recuperou esses jogadores, a gente pode citar o Lucas Ribeiro, o Gava, o Marcão, foram jogadores que não estavam sendo aproveitados com o Jair Ventura, com o Mancini já chegaram, encaixaram e começaram a jogar muito bem, né? Você vê o crescimento do Marcão, tanto que o Gava tá jogando, o Juninho também, que era outro jogador que o Mancini conhecia lá do América Mineiro, não vinha bem com o Jair, cresceu muito o seu futebol e o Mancini achou esse time ideal, por mais que tenha algumas variações, como vai ter nesse jogo agora, por causa de lesões e também de suspensões, o torcedor esmeraldino já sabe de cor o time, a escalação aí da equipe do Goiás, e isso é um sinal que o time tá bem. Olha aqui, precisou de peças para o seu carro nacional importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, líder de Goiás, são 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Deixa eu abraçar aqui o Carlos Taveira Júnior. O Goiás não é esse bicho todo, tem sorte e conta com o azar dos adversários. Cara, com sorte, com o azar dos outros, a gente vai rompendo, né? Vai vencendo da vida. Ah, não, mas o Goiás, ele tem uma estratégia de jogo muito bem definida. E a situação do Mancini também, como o Tim falou, o Mancini, ele teve uma estratégia interessante no seu retorno, né? Ele voltou aqueles jogadores que deram certo no ano passado com ele, né? O próprio Marcão é um exemplo disso. O Marcão que não tinha feito um bom campeonato goiano, o Mancini chegou, deu moral pro cara e ele está jogando. Ele é o titular. Então eu vejo que esse primeiro pontapé que o Mancini deu no time esmeraldino
deu certo. E aí foi encaixando outras peças, como o Anselmo Ramon, que chegou agora por último. Tá certo. Olha aqui, CL Ferramentas, atacadista do construtor, linha completa para sua obra com atendimento imbatível, entrega rápida e preço inacreditável. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramenta Atacadista é a solução. 39 32 45 45. Hein, Jean? A partir do momento que o Mancini fez a definição do time, que nós conseguimos escalar, né? Que todo mundo consegue escalar, que o torcedor consegue escalar, foi a partir daí que o sucesso do Goiás aconteceu nesse brasileiro, né, Jean? Não tenha dúvida disso, Holmes, foi exatamente isso. Eu tenho até como uma premissa, enquanto analista de futebol, comentarista, criticar sempre treinadores que são inseguros, que não mantêm um 11, uma base. Claro que é necessário, às vezes, mexer numa peça pontual, esse jogador não está dando certo, vamos trocar, vamos alterar o esquema tático, então isso necessita que se troque 1 ou 2 jogadores, isso é normal no trabalho de um treinador. Agora, aquele treinador que a cada rodada muda o time, tenta um esquema diferente, tenta uma formação diferente, eu não gosto, eu critico. Foi assim com o Jair Ventura, foi assim com o Cláudio Tencati no Atlético, que cometeu esse mesmo erro a cada rodada, um time diferente, e os trabalhos assim costumam não dar certo. É raríssimo um treinador conseguir um bom trabalho mexendo sempre no time. Mancini chegou, escalou o 11, depois alterou uma ou outra peça, recuperou jogadores que estavam mal aproveitados pelo Ventura, às vezes nem jogando, como o Marcão, o próprio Gava, e na terceira rodada da Série B o Goiás já tinha seu 11 definido. Veja bem, o Goiás agora tem um reforço de 2 grandes jogadores, né? Um que voltou de contusão, o Wesley Garcia, o outro é uma contratação excepcional, que é o Benítez, e ele tá mantendo os caras na reserva para não mexer no time que tá dando certo. Isso é um trabalho de um treinador experiente, um treinador acima da média, tratando-se de Série B. O Goiás está muito bem servido com esse treinador. E o terceiro gol, né? O Tim lembrou do gol do Botafogo, do Atlético, do Anselmo Ramon. O terceiro gol dele nessa Série B foi contra a Ferroviária de Araraquara. Senhor Ramos Xavier. Tomara que ele marque uns 2 mesmo amanhã contra o CRB, né? Porque centroavante o cara é da área mesmo, tem que fazer gols, né? Olha aqui a provável escalação do Goiás para o jogo contra o CRB: Tadeu, William Lepo, Luiz Felipe, Tite, Lovati, Marcão, Juninho e Gava, Pedrinho, Anselmo Ramon e o Wellington Matheus. Técnico Wagner Mancini. Escalação é isso aí mesmo, não tem mudança não, né? Se pintar uma surpresa aí, seria o quê? O Wesley Garcia pela direita? Eu ainda não acredito não, Xaxá, que o Wesley Garcia vai já começar como titular. Para mim, a tendência é que ele ganhe a posição se o Wellington Matheus não melhorar seu rendimento. Para mim é o único jogador que ainda está abaixo, né, nesse momento do Goiás, né? O Goiás está jogando muito bem, lidera a competição, mas o jogador que ainda oscila muito é o Wellington Matheus. Ele precisa de um crescimento, porque se ele não crescer, daqui a pouco o Wesley Garcia vai tomar o lugar dele aí, porque para mim o Wesley é um jogador mais completo que o Wellington Matheus, né? O Mancini gosta, você fala muito isso, né, Xaxá, da questão do Mancini com o Wellington Matheus, que ele gosta, mas para mim é muito mais ali na recomposição, como diz hoje, né? Sem a bola, que ele ajuda, que ele marca, mas eu particularmente vejo atacante tendo que render mais na parte ofensiva, finalizando a gol, fazendo gols, dando assistência, sendo participativo, e nisso a gente viu uma carência grande ainda do futebol do Wellington Matheus, mas o Goiás ele tá tão bem, Xaxá, na competição, que até quem a gente vai entrar no time a gente sabe, né? Assim, perdeu o Lepo ali, vai perder o Lepo, quem que entra? Entra o Lovati. O Caiton saiu, não vai pôr o Lovati na direita, vai entrar o Lepo ali. Sugava sair, entrou o Vitinho, fez bem, fez o gol um dos gols contra o Volta Redonda. Então até essas mudanças que tem de vez em quando de uma rodada para outra por causa de algum problema de lesão ou também de suspensão, o time do Goiás ele é muito previsível em relação à escalação, né? A gente já sabe quem deve ser o time titular, e essa escalação aí não vejo fugindo disso não, principalmente com a chegada do Tite, a dupla de zaga deve ser essa mesmo, Luiz Felipe e Tite.
Olha aqui, debate das feras, oferecimento Hiper Moreira. Festa junina gostosa e 100% goiana. É com Hiper Moreira, gente da gente. Portas de Aço Goiás, 62 anos de tradição. Faça já seu orçamento pelo 99405-9139. Clínica Ato, atendimento humanizado e segurança total. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Acelera na Vesa Renault. Aproveite na Praça Nova Suíça. Ei, Matheus, se a gente pegar o menininho lá, o Pititiquinho, né, o Wesley Garcia do Goiás, a titularidade dele no time não durou nem 2 semanas, né? Quando ele ganhou a condição de titular, jogou, depois ele machucou e nunca mais voltou. Voltou agora. A situação dele foi grave, né? Porque teve situação cirúrgica. Uma fratura, né? No pé, ali no osso, no metatarso. Foi até no jogo contra o Vila. Mas, cara, eu não vejo espaço pra ele hoje não, né? Debate. Nem no lugar do Wellington Matheus? Pois é, debatem-se muito a situação no lugar do Wellington Matheus, mas eu vejo que a recomposição do Wellington Matheus, principalmente na marcação de saída de bola, ela é feita com qualidade. Coisa que eu não vejo no Wesley. O Wesley, ele não tem uma boa marcação. E dentro do fator que o Goiás ele joga em blocos, você tem que ter todo mundo para atacar e ter todo mundo também para marcar. E aí eu não vejo o Wesley muito nisso. Eu vejo o Wesley muito mais no fator segundo tempo, um placar adverso, e aí você quebra a linha de marcação. Vejo muito mais ele nisso do que propriamente ele entrando como titular e comandando ali a situação das laterais. Pode ver, Holmes, que é difícil o Wesley Garcia entrar na graça de um treinador, né? Isso desde a época do Paysandu. Será que é porque ele é muito baixinho, muito pequenininho? O treinador hoje gosta de jogador que marca, né? O Soteldo também é baixinho e joga, né? Não é, porque treinador hoje gosta de jogador que marque, senão vira uma avenida. E aí o Wesley Garcia, ele infelizmente ele não tem essa característica. Então por isso ele não é de um grande agrado dos treinadores. Como eu falei, lá no Paysandu foi assim com o Márcio Fernandes e também com o Hélio dos Anjos. E ele machucou no melhor momento dele, né? Aquele momento que ele tava no jogo contra o Vila mesmo, ele tava jogando bem, ele já vinha numa crescente, ele tinha pegado a titularidade, ele vinha crescendo ali como jogador, como o titular na equipe do Goiás, aí tem aquela lesão, Pedrinho, né? Ele e o Pedrinho deram certo que eles variaram. Você lembra o primeiro tempo dele? Ele machucou inclusive no primeiro tempo contra o Vila Nova, no final do primeiro tempo. Ele e o Pedrinho ali tava fazendo alternâncias ali pelo lado esquerdo e tava dando trabalho demais pro sistema defensivo do Vila Nova. Aí infelizmente ele lesionou, aí com 15 ou 20 minutos do segundo tempo o Jair Ventura tirou o Pedrinho, né? Aí facilitou as coisas pro Vila. A hora que tirou o Wesley saiu no final do primeiro tempo, e a hora que tirou o Pedrinho, eu falei, não sei pra quem, eu acho que era a Ana Maria que tava do meu lado. Eu falei assim, acabou o jogo, viu? Aqui não vai acontecer mais nada. E de fato aconteceu, né? O time perdeu muita criatividade no setor de ataque. Muito bem, e agora 1h41 minutos em Goiânia. Ouviu o Jean chamou, falou, meu líder. Não, porque dentro do que vocês estão falando aí, o problema torna-se ainda maior com a questão do Benítez. Porque como colocar o Garcia e o Benítez no time? Você pode tirar o Wellington Matheus para colocar o Benítez, que seria a minha troca natural. O Wesley Garcia para entrar, aí tem que tirar um dos meias. E isso o Mancini realmente não vai fazer. Então, ou entra um ou entra outro. E aí, no caso, vai ser, quando tiver na sua forma, na plenitude de sua forma, vai ser o Benítez que vai entrar e o Garcia vai ficar para o segundo tempo. Eu acredito nisso. Mas a preferência do Wesley Garcia é jogar pelos lados e não como camisa 10, né? Ele jogou em algumas partidas como camisa 10 pelo Goiás, pouquíssimas, raríssimas pelo Paysandu, mas a preferência dele é pelos lados. Mas nessa visão sua, né, Jean, com a entrada do Benítez no lugar do Wellington Matheus, ele automaticamente mudaria o esquema, né? Teria que jogar com 4 homens, até porque o Benítez também não tem essa postura de recomposição, né? Ele conseguiu, né? No jogo contra o Volta Redonda entraram os dois, né? Entraram o Benítez e também o Wesley Garcia ali no sistema ofensivo da equipe do Goiás. Olha aqui, eu colocaria o Benítez no lugar do Wellington Matheus e daria mais liberdade para o ala esquerda, no caso o Lovati, que apoia muito bem. Mas se colocar o Benítez, né, segurava mais o Marcão para cobrir o Lovati, eu faria isso, porque você não pode deixar um cara igual o Benítez no banco de reserva. É a mesma coisa que você comprar uma picanha no supermercado, pôr na geladeira e fazer o churrasco com a 100. Não dá, né? Não dá, tá certo. Olha aqui, Humberto Carvalho, Chachau Palmeiras quer o Alejandro de graça por empréstimo. Não concorda em liberar as joias do Sub-20 de graça. Já emprestou o Larson.
O Kleber hoje comentou de manhã que é uma valorização do atleta. Sai do Goiás, vai pro Palmeiras, ele sai de lá valorizado, mesmo que dê 50% pro Palmeiras. Você acha isso, Tim? É uma situação a se analisar. Se realmente o jogador, o Goiás, ele não tá aproveitando o garoto aqui, dar esse salto e ir para um time do Palmeiras. Mas eu vejo da seguinte forma, Xaxá, se ele tá tendo dificuldade de ingressar no profissional aqui, de ser utilizado no profissional do Goiás, a tendência é que ele também tenha muito mais dificuldade de entrar no time do Palmeiras, no time principal do Palmeiras. Mas muitas vezes os dirigentes têm essa visão sim. Leva para um time maior, faz uma parceria e fica com percentual, porque aí também tem essa situação que o Kleber falou. Um jogador valorizado no Palmeiras, ele vale muito mais. Ele vai muito mais do que o jogador aqui no Goiás, por mais que ele jogue bem no Goiás, se ele conseguir jogar no Palmeiras, a valorização dele é muito alta, e esse prováveis aí 50% que ficaria com o Goiás em cima do passe do Alejandro, seria muito maior do que 100% aqui no Goiás. Então tem que fazer essa análise. Mas eu vejo que nesse momento ele está tendo dificuldade aqui no Goiás de ingressar no time profissional. Mas aí pode ser um salto, Larson, né? Levou o Larson pra lá, pôs no time de base e espera pra ver o que dá. Espera pra ver o que dá. É isso aí. Mesmo. Mas qual que já deu resultado nesse esquema? Cara, eu não vi nenhum até agora. O Vila também fez muito isso, lembra? O Atlético também fez. O Vila, o Atlético mas se você põe na vitrine pelo Palmeiras, você tem que dividir. Se o Goiás subir para a Série A e você pôr na vitrine pelo Goiás, o Goiás, ao vendê-lo, pega tudo, né? Não tem que dividir o valor. Então são os dois lados da moeda.